Bom, nessa aula eu vou te mostrar como que você pode aprender inglês mais rápido. É óbvio que isso aqui não é um conceito geral, eu vou te dar vários dos exercícios e métodos que eu criei ao longo de mais de uma década ensinando inglês e aplicando isso com milhares de alunos para que você também possa aplicar e ter mais resultados e acelerar teu resultado, tá? Então, tem alguns conceitos que eu vou trazer aqui e enquanto eu trouxer eu vou te mostrando, beleza? Então, primeira coisa que eu tenho que falar para você é sobre esses dois elementos básicos aqui. Então, existem duas estruturas simples que formam qualquer pergunta em inglês. E se você quiser realmente destravar a tua fala e conseguir se comunicar em inglês, deve, antes de qualquer coisa que vou falar aqui, ver a aula. Essa aula está disponível no meu YouTube e também está disponível aqui dentro do Método Accent, tá? Onde ensino esses dois elementos, tá? Dentro do Método Accent, inclusive, ela é a primeira aula, se eu não me engano. Quando eu falo de estruturas, não quer dizer que eu vou te ensinar uma estrutura gramatical. Claro que não. A maior parte da gramática que a maioria dos cursos de inglês ensinam, na prática, não são úteis. E não é o que verdadeiramente vai ajudar você a se comunicar em inglês, tá? Então você tem que focar o seu tempo no que realmente vai te trazer o resultado que você quer, que é o quê? Perceber que você está evoluindo na sua fala em inglês. Para não acontecer com você o que acontece com muitas pessoas, que elas passam anos e anos aprendendo gramática atrás de gramática, vocabulário que depois de uma semana elas esquecem e mesmo assim, depois de anos, elas percebem que, caraca, eu consigo ouvir inglês, consigo entender, mas não consigo falar. Eu não quero que aconteça isso com você. Então, por isso, preste bem atenção nessas coisas que eu vou te falar durante essa aula daqui. O segredo aqui é que a maioria dos meus alunos aprendem já nas primeiras semanas a conseguirem se comunicar em inglês, mesmo que estejam começando do zero. E se você também quer ter essa transformação, ficar estudando conceitos gramaticais vai fazer com que você demore muito de evoluir. Por exemplo, é totalmente... não entra na minha cabeça o porquê que, por exemplo, você entraria dentro do método Accent, ou você está dentro do método Accent, está assistindo as aulas do módulo 1, está percebendo o quanto que você está evoluindo aula após aula, coisas que você nunca viu na sua vida sendo ditas ali aula após aula, conceitos e métodos que te ajudam de forma tão esplendorosa a você ver que sua fala está realmente evoluindo, que você está começando a realmente entender, caraca, olha só, se eu fizer desse jeito que ele está falando, eu estou percebendo que eu vou conseguir me comunicar em inglês. Eu não consigo entender se você entra, vê isso e mesmo assim vai estudar conceitos gramaticais depois. Ou vai estudar, por exemplo, o que é um verbo irregular. Vai estudar, por exemplo, o que é o que são os phrasal verbs. Tá? São conceitos que existem, porém são conceitos que na prática não vão te ajudar no seu objetivo. Tá? Vão fazer, na verdade, com que você perca seu tempo. E no método Accent, eu não quero que você perca seu tempo. Na verdade, não só no método Accent, mas em qualquer outro curso, seja na minha mentoria, seja nos meus intensivos ao vivo em grupo, tanto no método Accent, eu não quero que você perca seu tempo. Então, eu te passo as melhores sugestões, os melhores exercícios que são mais eficientes, tá? Que fazem realmente você mesmo perceber que você está evoluindo sua comunicação. Ok? Então, esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é Listening Session Vocabulary Getter. O que seria esse Vocabulary Getter ou Vocabulary Getter? Esse exercício de listening é altamente específico e focado. Ele não deve ser tratado como um momento de lazer, onde você se senta no sofá e assiste algo na TV em inglês de forma passiva. Não é essa a ideia. Tá? Ao contrário, ele deve ser encarado como um exercício concentrado, no qual você vai estar pronto para anotar e seguir os passos que eu vou descrever a seguir. Esse exercício de listening tem como principal objetivo a aquisição de vocabulário. Embora essa prática possa ser usada para outros fins, como reconhecimento de padrões de sotaque, quem é aluno meu do intensivo de sotaque britânico ou do intensivo de sotaque americano sabe do que eu estou falando, que a gente usa desse mesmo tipo de metodologia, só que ao invés de a gente anotar palavras que repetem, a gente foca isso para perceber os padrões que eu ensino dentro dos intensivos de pronúncia. Mas, por agora, focaremos na expansão do seu vocabulário. Então, o objetivo aqui não é o entendimento completo, mas sim a aquisição de palavras novas. Então, perceba que em nenhum momento nesse exercício aqui eu estou falando para você me dar um resumo do que aconteceu no episódio. Claro que não. Por quê? Porque esse é um exercício que mesmo uma pessoa que está começando no zero, ela deve aplicar. E ela consegue aplicar.
E por isso eu não posso trazer aqui que você precisa entender, claro que não, até porque o objetivo não é esse. Então, mesmo que você entenda, beleza, show de bola, mas o objetivo não é você entender o que está acontecendo ali, tá? Então, aqui, o áudio tem que estar em inglês e a legenda tem que estar em inglês. Não existe forma de fazer esse exercício aqui tão eficiente que não seja essa. Lembra, o objetivo não é você entender. Então, mesmo que você esteja começando agora, você tem que fazer isso daqui e o áudio tem que estar em inglês e a legenda em inglês. E o que você vai fazer é o seguinte. Primeiro, você vai escolher uma série ou filme. Deve ser em inglês nativo, tá? Então, por exemplo, você não vai assistir Minha Mãe é uma peça em inglês, né? É um filme brasileiro. Então, se preferir, eu deixei alguns links de episódios de séries disponíveis no YouTube logo abaixo. Na verdade, eu tenho que apagar isso daqui porque esse daqui só é disponível dentro do meu workbook, tá? Eu deixo os links lá embaixo no meu workbook, mas aqui eu não posso deixar. Mas eu vou falar do workbook inclusive mais pra frente. Anote palavras desconhecidas. Então, durante os 15 minutos que você vai passar dentro desse exercício aqui, você vai anotar palavras que você não conhece. Se uma palavra se repetir, você vai anotar também o número de vezes que ela se repetiu, tá? Então, por exemplo, você está assistindo lá e apareceu, sei lá, will. Aí você anota will. Aí apareceu outra palavra que você não conhece, sei lá, astonishing. Aí você vai e anota. Aí apareceu will de novo. Aí você coloca do lado de will 2x. Aí você continua assistindo. Apareceu, por exemplo, schedule. Você anota. Aí você continua assistindo, apareceu, sei lá, a wallet. Aí você anota. Aí quando você vai ver, apareceu o schedule de novo. 2x do lado do schedule, entendeu? Então você vai anotando. Por mais que você vai anotar várias, algumas vão ter o xzinho de quantas repetições ela apareceu. Isso é importante. Por quê? Porque agora você vai selecionar 5 palavras. Então, escolha 5 palavras das que você anotou. Priorize aquelas que se repetiram mais vezes, tá? Então, você vai escolher 5. Ah, mas eu anotei 20. Tá, então você vai fazer o seguinte. Das 20, tô dando um exemplo de esdrúxulo, tá? Então, das 20, tiveram 3 que se repetiram. Pronto, essas 3, elas vêm para cá. Próximo critério de seleção. Você vai ver, dentre as restantes, quais que você acha, né? As duas restantes aqui, quais que você acha que serão mais usadas em um dia a dia. Ou seja, que serão mais prováveis de você ver de novo quando você for fazer um exercício de listening ou mesmo quando você for assistir em inglês de novo, independente de ser no exercício ou não. Tá? E aí você fecha 5 palavras. Então, depois disso, você vai pesquisar o significado utilizando o Lingui, não o tradutor, para pesquisar o significado de cada palavra. Tá? E veja exemplos de uso para compreender melhor. No Lingui, isso já é disponível assim que você bota a palavra lá. Faça o Part Alpha. Use as palavras selecionadas no exercício para você fazer o Part Alpha. Tá? Esse Part Alpha ele é explicado a fundo no workbook. Tá? E o workbook eu vou já falar o que se trata esse workbook. 3 Steps. 3 Steps é um método que eu criei que te ajuda a conseguir criar qualquer pergunta em inglês com extrema facilidade. Tá? E que te ajuda a ver os teus erros na hora de falar inglês. O melhor desse método é que você mesmo consegue se corrigir, descobrir se errou e por que errou, tá? Te dando uma autonomia gigantesca. Todos os meus alunos usam esse método e eu não canso de receber feedbacks todos os dias de alunos dizendo o quanto esse método tem o ajudado a conseguir evoluir mais rápido do que imaginava e a finalmente conseguir falar inglês e perceber que está conseguindo, tá? Esse método é disponível apenas para alunos do método Accent, então, e isso inclusive é ensinado no primeiro e no segundo módulo, tá? Durante o primeiro e durante o segundo módulo. Não existe uma aula com o nome 3 Steps, onde eu vou te falar o que é 3 Steps e acabou. Não, é um método que a gente vai estar usando durante o curso, tá? Principalmente dentro do primeiro e segundo módulo. Inclusive no segundo módulo tem uma aula gigantesca ao vivo que eu fiz com os alunos do método Accent, né? Só fazendo 3 Steps. Após você ter feito uma sessão de listening, Vocabulary Gather, que eu já ensinei lá aqui em cima como que se faz, o ideal é que você use essas palavras que você selecionou para fazer esse exercício aqui, ó, Part Alpha. Tá? É um exercício, nome que eu criei também. O Part Alpha é bem simples. Você vai criar diálogos na sua cabeça. Tá, óbvio, você vai criar na sua cabeça, que eu falo, tipo, você vai pensar na sua cabeça. Você vai usar seja um computador, seja um tablet, seja uma folha de papel para poder você fazer esse exercício aqui.
E você vai imaginar situações e criar perguntas e respostas, né, para montar, literalmente, um diálogo dentro daquela situação, tá? O segredo aqui é você usar o 3Steps sempre que precisar para criar essas perguntas, tá? E o vocabulário que você vai usar aqui, você vai ter. E conforme você for evoluindo nas aulas dentro do curso, você vai ver inúmeros exemplos para te ajudar. Então, uma pessoa que está começando, ela vai ver que o diálogo dela talvez seja menor e as frases sejam um pouco mais simples, mas mesmo assim ela consegue, tá? Porque desde a primeira aula no método Accent, você é ensinado aquilo lá em cima, ó. Os dois elementos básicos para você conseguir criar qualquer pergunta em inglês, mesmo que você esteja começando do zero. Inclusive lá eu te falo como que você consegue criar uma pergunta, por exemplo, mesmo que ela seja super difícil, se você não souber algumas palavras específicas, tá? E não é precisando de um tradutor, né? Eu falo sobre isso lá dentro dessa aula e dentro de aulas em seguida também dentro do módulo 1. Tá? Então, falta de vocabulário não vai ser problema aqui para ninguém criar. É óbvio que quanto mais vocabulário você tem, mais rápido você consegue fazer isso daqui, né? E no meu workbook, você tem inúmeras sugestões de exercícios, 3Steps com gabarito, links de episódios completos de série no YouTube para você usar na sua listening session, tá? Além de você ter explicações bem aprofundadas de todos esses exercícios que te passei aqui, exemplos feitos e recomendações que podem te poupar várias horas de pesquisa e te poupar de ficar quebrando a cabeça para ter que criar só. Abaixo dessa aula, eu vou deixar o link para você poder adquirir o workbook e poder ter acesso a tudo isso e ainda receber como bônus o PDF desse mapa mental. Esse workbook me levou inúmeras horas, inúmeros dias, na verdade, inúmeras horas de cada dia para ser criado, porque ele foi pensado e criado minuciosamente, selecionando tudo e deixando tudo mais explicado com todas as sugestões e exemplos mais mastigado possível para realmente te ajudar e tirar inúmeras horas que você precisaria se você fosse fazer isso e pensar em cada um desses exercícios e ter que procurar cada uma dessas coisas sozinho, tá? Então esse workbook te ajuda demais, porque cada um desses exercícios que eu estou te falando aqui, eles estão descritos lá, eles estão sugeridos lá, tem exemplos lá e tem inúmeras links de episódios de séries, inúmeros exemplos já feitos, correções, gabaritos, enfim. Ele é super completo e você pode ter acesso no link que eu vou deixar abaixo dessa aula aqui. E a bonus tip que eu trouxe aqui é uma coisa que poucas pessoas fazem. Eu entendo porque por um lado e não entendo por outro. Mas vamos lá. Discord. Discord é uma ferramenta que depois que ela surgiu, ela ajudou muito a qualquer pessoa que quisesse aprender qualquer língua, principalmente inglês, tá? O Discord é um ambiente como se fosse um Zoom, como se fosse um Skype, como se fosse um Google Meet, tá? Onde você tem inúmeros servidores, cada um desses servidores serve para um propósito, tá? Inclusive você tem um servidor mundial de aprendizado de inglês, tá? Então esse é um app maravilhoso para você usar e se comunicar com pessoas ao redor do mundo que, assim como você, também estão aprendendo inglês. Muitas pessoas usam aplicativos por aí para digitar, porém o Discord é focado na fala, tá? Então, se você é aluno Accent Pro, você tem acesso tanto à nossa comunidade de prática, como ao link do servidor mundial de prática de inglês, para você também poder praticar. Só quem tem acesso a isso são alunos Accent Pro, tem um módulo com o nome Acessos lá, e tem o link da comunidade de prática. Eu ensino como você baixa o Discord, como que você entra no Discord, como que você usa e como que você entra em ambos os servidores, tá? Isso aqui é um bônus. Por que eu coloquei ele de bonus tip? Porque ele é algo que vai concretizar tudo que você está fazendo aqui acima. Tudo que você está fazendo aqui acima é o 80-20. Não sei se vocês sabem desse conceito, mas existe um conceito que eu agora esqueci, tanto o nome como o nome da pessoa que criou. Se você sabe, deixa nos comentários aqui abaixo desse vídeo. Mas é um conceito de 80-20. Então, se você quer ser eficiente, você tem que focar nos 20% que vão te trazer 80% dos seus resultados. Ou seja, isso daqui é o que você deve fazer para te trazer mais resultados. Eu não estou dizendo que os outros métodos não funcionam. Funcionam, de certa forma. Mas eles levam muito tempo e enchem tua cabeça demais e fazem inúmeras pessoas desistirem no meio do caminho porque estão focando em coisas que, na prática, para o objetivo da maioria das pessoas que é conseguir se comunicar em inglês, não vai servir. Tá? Então, esses exercícios, essas criações aqui que eu tive foram inventadas, foram criadas e aprimoradas com o tempo
para que você possa ter eficiência no seu aprendizado, ou seja, você possa aprender mais rápido. É óbvio que, e até hoje, todos os professores de inglês têm que responder essa pergunta, né? Ou são perguntados, ao menos, essa pergunta que é: em quanto tempo eu vou ficar fluente? E essa pergunta, ela é irrespondível. Como assim? Cara, tem inúmeras coisas que eu preciso te perguntar e mesmo assim eu ainda não sou vidente. Então, por exemplo, quanto tempo você tem no seu dia para praticar? Não quer dizer que quem tem mais tempo vai conseguir, quem tem menos tempo não vai conseguir. Claro não. Eu já tive caso, por exemplo, de aluna minha que estudava 1 hora por dia, 2 vezes por semana e conseguiu chegar à fluência em 3 meses. Já tive alunos que estudavam 15 minutos por dia todos os dias e conseguiram chegar à fluência em menos de 3 meses. Em menos de 6 meses também. E já tive alunos que estudavam, sei lá, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, e mesmo assim só conseguiram chegar à fluência em um pouco mais que 6 meses, perto de 1 ano. Então, depende muito de como que é a sua rotina, o que você está fazendo com o seu tempo é o que é mais importante. Então, pensa comigo o seguinte, independe da sua rotina nesse momento. Se o tempo que você tiver disponível para aprender inglês, você usar dos métodos de prática que eu estou te passando, que são os métodos mais eficientes possíveis, ou seja, vamos supor, tu tem 15 minutos do teu dia, aí a pessoa X, ela está assistindo uma aula no YouTube, depois ela vai usar um Duolingo, então depois ela vai, por exemplo, não que o Duolingo seja ruim, ele é ótimo como artifício extra, mas essa pessoa vai, por exemplo, ficar assistindo uma aula onde o professor está explicando todo um conceito gramatical a partir de uma frase e coisas assim, e outra pessoa está seguindo essas metodologias que eu passo, ou seja, esses métodos mais eficientes de prática. As duas pessoas têm 15 minutos. A que fez esses métodos de prática mais eficientes vai aprender mais rápido com toda certeza. Eu arrisco, inclusive, dizer que a pessoa que tem 15 minutos ela aprenderia mais rápido do que uma pessoa que tem 1 hora por dia, se essa pessoa de 15 minutos estivesse fazendo esses exercícios mais importantes aqui, que são realmente focados em destravar a tua comunicação. Então, o que eu trago aqui é eficiência para você. Então, é como que você pode usar o seu tempo da forma mais eficiente possível para fazer você perceber que você está evoluindo e destravar a tua comunicação. Agora, cabe você aplicar tudo isso que eu estou te falando o máximo que você conseguir. E é por isso que, por exemplo, dentro do método Accent, existe uma aula chamada Plano de Estudo, onde eu mostro e explico cronogramas e sugestões de cronograma de estudo para você conseguir aprender e ter uma evolução magnífica no teu aprendizado. Então, é isso daí.